Foi enterrado o corpo do motorista de aplicativo, José Augusto. Ele foi encontrado morto 4 dias depois do sumiço. Veja comigo. A despedida. Ele não merecia, era uma pessoa do bem. Só queria o bem, só emanava o bem. Ele não merecia isso. O desaparecimento que virou assassinato. Aqui, o corpo de José é encontrado. Uma imagem que pode ajudar a desvendar esse grande mistério. O que há por trás da história envolvendo a morte de José, motorista de aplicativo que havia desaparecido 4 dias antes? A forma como ele foi descartado, parecia que não queriam que a gente encontrasse. No último adeus, a atual e a ex-esposa de José falam sobre ele. A gente espera que a justiça seja feita. A gente espera que o responsável por isso responda pelo que ele fez. É isso. Acho que o responsável ou algum partícipe pode ser uma pessoa próxima a ponto de estar no velório? Não sei. O que eu sei é que a gente perdeu uma pessoa que era cheia de vida, que estava trabalhando, que não fazia mal para ninguém, que tinha 2 filhos que amavam ele de verdade, com toda a pureza do mundo. E ele perdeu tudo isso por nada. Meu marido era um rapaz muito cuidadoso, ele escolhia muito bem as corridas e aconteceu o que aconteceu. 4 dias depois do desaparecimento, um cachorro sente um odor estranho e chama o dono para essa parte onde nós estamos. Aqui, o corpo de José é encontrado. Em avançado estado de decomposição, não é possível, quando a perícia chega no local e as luvas mostram que a perícia esteve aqui, diagnosticar qual foi a causa da morte. Fato é que nós estamos a 1,5 km de distância de onde o carro de José foi encontrado. O corpo dele abandonado bem perto da calçada, onde qualquer morador poderia enxergar. Como você estava no momento em que o corpo foi encontrado, dá para ter alguma pista daquele momento, do jeito que você viu, se ele sofreu algum tipo de violência ou alguma coisa que tenha te chamado a atenção naquele momento? Pra gente é complicado, né? Não dá pra gente falar. A perita disse que ele sofreu violência na cabeça, porque é a parte mais ferida. O restante do corpo não tinha nada, não tinha nem marca de sangue, estava intacto. Tatuagem, dava pra gente reconhecer, dava pra ver tudo. Pegamos a certidão de óbito e lá não fala a causa da morte, a gente tem que esperar os relatórios finais, né? As análises finais dos outros exames que foram feitos pra gente saber realmente o que causou a morte dele. Mas quem teria matado José e deixado o corpo ali? A gente entende que a pessoa tentou jogá-lo na valeta, mas ele ficou para o lado de fora. Se ele tivesse dentro da valeta, a gente não teria encontrado de jeito nenhum. O Cidade Alerta entrou na história desde o desaparecimento do motorista de aplicativo. Os familiares notaram que R$ 190 foram retirados da conta de José no dia em que ele sumiu e que a última corrida que ele faria não entrou no aplicativo. O contato dele com a esposa é por volta de 18h30 e ele diz que tinha essa corrida para um bairro aqui da Zona Oeste. E realmente não era perfil dele aceitar esse tipo de os chamados quando era em mais distante, né? mais periferia. José também não havia compartilhado a localização, como fazia de costume, o que fez os parentes acreditarem que ele havia sido sequestrado, até o carro dele ser encontrado intacto. No porta-mala do carro ele não está, menos mal. Então deve estar no sequestro mesmo. Teria sido a última corrida ou José foi vítima de um sequestro? Nós estamos exatamente na rua onde o carro do motorista de aplicativo foi abandonado. Todos pensavam que ele havia sido sequestrado. O carro foi encontrado aqui, só que estava vazio. Graças a câmeras de segurança, a polícia começa a tentar desvendar este mistério. Casas aqui da rua flagraram 2 pessoas saindo do automóvel e um outro carro também cruzando com o carro de José. Quem matou o motorista de aplicativo? As câmeras flagraram naquela noite o veículo sendo deixado na mesma rua em que foi encontrado. Repare que um outro carro preto aparece na cena e emparelha com o carro de José, como se falasse com a pessoa que dirige o veículo.
2 pessoas descem e entram no carro preto. Depois, vão embora. A investigação, então, conclui que alguém estava dirigindo o carro do José Augusto e leva até o local onde ele foi localizado, o veículo, e entra nesse Celta preto. O Celta preto é ali da região, porque ele passa depois outras vezes nessa mesma rua. Não ainda localizamos o proprietário, mas não pertence mais, já foi verificado isso. Endereço, então, não conseguimos do carro, então a gente está atrás de quem estava com esse veículo, Celta preto, para que dê informação, porque não tinha queixa de roubo desse carro, do Celta, então suspeita que seja a pessoa que estava na posse dele. Os parentes de José dizem que ele não tem inimigos, que não estava sendo ameaçado. E acham estranho, na hipótese dele ter sido sequestrado, levarem apenas R$190 da conta dele. Nos últimos dias, quando você o viu, ele estava bem ou ele estava assustado, preocupado? Você percebeu alguma mudança no comportamento dele? Eu não tinha visto o Júnior nos últimos dias pessoalmente, mas todo mundo que teve contato com ele, nada. Era o mesmo Júnior de sempre, o mesmo Zé de sempre, alegre. Márcia passou mal e falou o que podia na saída do velório. Eu tô dilacerada, eu acabei de passar mal, muito mal. Agora aqui parece que está caindo todo esse peso, essa ficha, meu corpo está todo me tremendo, tô mole. Mas eu não sei nada de investigação, não sei nada de nada. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que depois do velório e do enterro de José Júnior deve ouvir também os parentes para tentar entender que momento que ele estava vivendo antes de desaparecer. Se ele estava realmente sendo ameaçado, se tinha alguma dívida ou algum interesse que pudesse causar a morte, o assassinato de José Júnior. A polícia já conseguiu levantar o sinal do celular dele para entender quais foram os locais por onde ele passou e também com quem ele falou ao telefone. Algo chamou a atenção da investigação porque a última corrida de José Júnior seria na região da Barra Funda, ali pela zona oeste de São Paulo, onde ele costumava ir. O local que ele não costumava é o local onde o corpo foi encontrado. Eram corridas que o José Júnior não costumava pegar naquela área. Tudo isso chama a atenção da polícia, que deve ouvir, portanto, os parentes nos próximos dias. O que a gente mais espera por justiça e um retorno da polícia para a gente informando o que realmente aconteceu. Para a gente também é um mistério. Nós aclamamos por justiça, é só isso que a gente quer nesse momento.